Olá! Bem-vindos, inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Descobri que minha namorada tem problemas mentais, o que fazer? Boa noite! Quero fazer um breve relato. Há 3 anos, comecei a namorar com essa garota e sempre nos demos muito bem. Percebia que ela às vezes tinha um comportamento um pouco infantil, mas nunca desconfiei que pudesse ser algo relacionado a alguma patologia, porque pensava que, sendo ela uma jovem recém-saída da adolescência, 21 anos, esse tipo de comportamento pudesse ser normal, como ocorre com muitas garotas. Ela sempre foi muito carinhosa, amorosa e tranquila comigo, mas nos últimos meses vi sua atitude mudar drasticamente. Ela começou a ficar extremamente ciumenta e apegada a mim. Parecia que seu mundo girava em torno da minha pessoa, e da mãe dela também. Fui percebendo que algo não estava certo. Certo dia, quando ela não estava por perto, sentei-me para conversar com a mãe dela sobre o que estava acontecendo. Ela então abriu o jogo comigo, revelando que, desde criança, ela aparentava ter algum tipo de atraso. Demorou muito a se desenvolver ao passar dos anos e tinha sido acompanhada por médicos por muito tempo. No entanto, depois que entrou na adolescência, esse tratamento foi interrompido. Tudo isso me impressionou muito, mas seguimos nossa vida e nosso relacionamento, mesmo eu sabendo que ela não era muito normal. Até que coisas muito estranhas começaram a acontecer. Ela passou a ter desmaios frequentes, e houve vezes em que ela urinou na própria cama. Com toda a mudança de comportamento, a mãe dela resolveu levá-la a um neurologista, que diagnosticou seu problema. Não sei quais foram as minúcias da consulta, mas foi comprovado que ela tem um atraso mental grave o suficiente para que ela seja incapaz de exercer qualquer trabalho ou profissão e se aposente na flor da idade. Nas próximas semanas, ela irá fazer um mapeamento mental, ressonância magnética e será acompanhada por uma neuropsicóloga. Isso tudo me deixou sem chão. Amo muito ela. Nós gostamos muito um do outro e ela é uma ótima companhia. Porém, como poderemos viver e construir uma vida juntos? Eu pretendo crescer na vida pessoal e profissional, ao passo que ela terá diversas limitações, sendo aposentada e recebendo um salário mínimo, além das demais dificuldades que a vida pode proporcionar. Não quero terminar com ela, porque esse sentimento de amor que tenho está consolidado. Só queria desabafar mesmo e receber conselhos sobre quais atitudes eu poderia tomar. Me ajudem. Minha esposa acha que eu fico muito tempo no banheiro. Minha esposa e eu compramos nossa primeira casa logo após o nosso casamento. Tudo correu tranquilamente e aproveitamos nosso tempo como recém-casados. Claro, à medida que a fase de lua de mel começou a diminuir, alguns problemas menores começaram a surgir. Para ela, o primeiro problema foi o típico problema de ficar muito tempo no banheiro. Portanto, às vezes eu passo um bom tempo no banheiro. Tudo é legítimo, no entanto, não estou apenas rolando o celular. Quer dizer, eu também faço isso, mas estou fazendo o que deveria estar fazendo também. Enfim, minha esposa começou a perceber quanto tempo eu estava passando no banheiro e comentando sobre isso. Isso foi exacerbado por alguns incidentes infelizes em que ela perguntava quando eu sairia assim que eu estava me levantando e prestes a dar descarga no vaso. Então parecia que eu estava apenas parado lá até que ela dissesse algo e dando descarga para fingir que eu acabei de terminar. Para contextualizar, eu como muito. Normalmente, consumo cerca de 3.000 calorias por dia, mais ou menos algumas centenas, e sou magro, 160 lbs, 72 kg, mais ou menos, e com cerca de 6,5 de altura. Naquela época, eu ainda estava me acostumando com os movimentos intestinais associados a comer tanto, e eles tendiam a ocorrer em momentos aleatórios e em quantidades variadas. Minha esposa, por outro lado, não acreditava em mim. A dieta dela era muito menos estruturada que a minha e ela não tinha noção do que estava acontecendo naquele cômodo por tanto tempo. Isso culminou em algumas discussões, com ela me acusando de perder tempo no banheiro mexendo no celular e eu insistindo que de fato estava fazendo número 2. Eram discussões principalmente em tom de brincadeira, mas eu realmente não estava perdendo tempo e até fiquei um pouco ofendido por ela não acreditar em mim. Então, decidi me vingar um pouco e ao mesmo tempo limpar meu nome no processo.
Na próxima vez em que estava no banheiro e minha esposa podia ouvir, comecei a anunciar em voz alta o seguinte nos intervalos apropriados: estou atualmente fazendo cocô, seguido logo por terminei de fazer cocô. Eu fazia isso de 2 a 3 vezes pelo tempo que eu estava no banheiro, durante o qual eu era recebido com risadas ou reclamações do outro cômodo, dependendo de quantas vezes eu tinha feito meu anúncio naquela sessão. Depois de alguns dias fazendo isso, ela ficava enojada e dizia: ok, eu entendi, e eu parava. Desde então, desenvolvi uma rotina de cocô muito mais previsível, mas não sou mais questionado sobre o que faço no banheiro com a porta fechada. Um segurança tentou me fazer ser preso e destruiu a comida do cliente. Eu faço entregas regularmente a um negócio em minha cidade que tem centenas de funcionários. As instruções para essa entrega eram para deixar a encomenda dentro da segunda porta do prédio e simplesmente tirar uma foto e seguir em frente. Mandei uma mensagem para o funcionário para informá-lo de que estaria entregando a comida em cerca de 2 a 3 minutos, e ele respondeu agradecendo e desejando um bom fim de semana. Quando eu estava voltando para o meu carro, a segurança tinha a comida na mão e estava gritando que eu não poderia fazer aquilo porque poderia haver uma bomba na sacola. Eu expliquei a ela que estava rotulada com um recibo da DoorDash. Além disso, como seria a tolice dela pegar a sacola se fosse uma bomba? Ela então me disse que isso ia contra a política da empresa, ao que eu disse educadamente que ela teria que discutir isso com um funcionário dela, já que eu não trabalho para a empresa dela. Ela continuou gritando comigo. Então entrei no meu carro e estava prestes a sair quando ela jogou a comida do cliente no meu para-brisa e ela se espalhou por todo lugar. Obviamente, eu estava bem irritado nesse ponto e troquei algumas palavras com ela, nada ameaçador, apenas para deixar claro quanto ela estava sendo grosseira. O superior dela apareceu e eles chamaram a polícia. 4 viaturas policiais chegaram e eles me pediram a minha identidade, que eu não dei a eles porque não cometi nenhum crime. Depois, o cliente cuja comida explodiu no meu para-brisa e capô saiu e começou a gritar com a segurança. Resumindo a história, os policiais me disseram que eu não estava quebrando nenhuma lei e que eles poderiam me dar um aviso de invasão da propriedade se a empresa decidisse perseguir isso. Novamente, disse a eles que não podiam ter minha identidade, porque não cometi nenhum crime e, como não sou um funcionário do prédio, obviamente não posso violar a política interna da empresa. Eles me liberaram sem mais perguntas. Alguém mais teve problemas com seguranças semelhantes a isso? Edit. Também gostaria de compartilhar o motivo pelo qual não dei minha identidade aos policiais. Além de ser uma violação das minhas garantias da 4ª emenda no meu estado, já que não somos um estado onde é obrigatório fornecer identificação, também não quero receber uma violação de invasão da propriedade de um prédio onde eu faço no mínimo de $25 a $40 de entregas diariamente. Não vou sacrificar minha subsistência porque o segurança teve um dia ruim e decidiu jogar comida no meu carro que não pertencia a eles. Retorno. Então, acabei de fazer outra entrega para um cliente que estava esperando do lado de fora do prédio por mim. E adivinhe quem estava lá com um papel e caneta anotando a placa do meu carro. RS. Se isso acontecer novamente, vou realmente ir até a delegacia e apresentar formalmente acusações de assédio contra eles. Essa é uma marca muito grande. Originalmente, eu estava pensando em considerar isso como alguém tendo um dia ruim, como todos nós temos, mas agora ela obviamente tornou pessoal e quer prejudicar meu sustento. Então agora acho que não tenho outra opção a não ser apresentar uma reclamação junto à prefeitura. Também tenho ela em vídeo anotando a placa do meu carro do lado de fora do prédio, e eu não tive absolutamente nenhuma interação com ela. Última observação. Quero agradecer a todos que me apoiaram aqui. Eu esperava uma divisão meio a meio aqui, com a maioria das pessoas pensando que eu estava sendo idiota em vez da segurança. Agradeço o apoio, mantenham-se fortes, fiquem seguros e conheçam seus direitos. Emoticon sorrindo. Como funcionário do metrô, não posso enfatizar o suficiente quão horrível é trabalhar nesta empresa. Sobre a greve. Duvido que a maioria das pessoas verá isso, mas eu absolutamente precisava falar sobre como o metrô trata seus funcionários do ponto de vista de um de seus trabalhadores, e como essa greve era algo que já estava a caminho há muito tempo. Também não tenho certeza se este é o lugar certo para este post, mas não sabia onde mais colocá-lo.
Não apenas o sindicato falhou em tentar lutar por nossos direitos há anos, mas a empresa continua a pagar salários absurdos para os chefes enquanto deixa as pessoas que possibilitam que suas lojas deem lucro passar fome. Conheço alguns representantes sindicais na minha área e isso tem sido um problema constante. Pagamos uma boa porcentagem do nosso salário para eles todas as semanas, e no entanto, eles quase nunca estão lá para nos apoiar. Quando essa luta deveria ter acontecido há anos, 5 anos atrás, na verdade, como me disseram, nunca aconteceu. Um pouco de contexto: estou trabalhando no metrô há 6 anos, no departamento, removido para preservar a privacidade. Começou como um trabalho paralelo enquanto eu estava na escola e ainda trabalho 2, 3 dias por semana, conforme possível entre as aulas, mas aprendi a me manter o mais desconectado possível daquele lugar. Ao longo dos anos em que trabalhei lá, vi os piores casos de abuso de trabalhadores e abuso de poder em qualquer local de trabalho. Tudo isso enquanto o sindicato fica de braços cruzados e não faz nada, e as pessoas continuam a sofrer. Sou grato ao sindicato de certa forma. Mas ao longo de todos os meus anos e de todo o abuso que sofri, eles não me ajudaram a mim ou a ninguém mais uma única vez. Pessoas se aproximaram de mim chorando sobre como este lugar as fez perder a vontade de viver. Sobre como a gerência grita com eles e os diminui, forçando-os a revelar informações médicas privadas sob risco de serem demitidos ou terem suas horas cortadas de forma punitiva. Vi até mesmo os trabalhadores mais dedicados se machucarem e não receberem nenhum apoio do sindicato ou da própria loja. E o pior de tudo, vi máquinas quebradas e permissão deliberada de práticas de trabalho inseguras em prol do lucro e da eficiência. Sou forçado a usar equipamentos pesados com sapatos normais, sem treinamento. E muitos outros também. Nossa máquina para caixas de papelão está quebrada há 3 anos, temos que dobrar e socar a porta de metal para que ela abra. Pode quebrar e nos machucar permanentemente a qualquer momento. Sem consertos. Eles nos fazem usar produtos cancerígenos em nossos departamentos sem aviso prévio ou divulgação. Minha família tem histórico de câncer e não fui informado ou alertado sobre isso e só recentemente soube do risco que estou correndo. Já fui enganado sobre meus direitos pela gerência. Tive que dizer a outros trabalhadores que eles também foram enganados. Enquanto arriscava ter minhas horas cortadas por tentar defender a mim mesmo. Mas o pior foi meu gerente anterior. Ele ainda trabalha para a empresa. Ele vai poder embolsar enormes bônus e se aposentar facilmente. Ele era racista com os funcionários, pervertido e invasivo sexualmente com as funcionárias, fumava na loja, dormia com clientes aleatórias na loja enquanto traía sua esposa. Ele continua fazendo isso. E a empresa o mantém. Ele colocou os trabalhadores deficientes que tínhamos para fazer serviço de zeladoria e os forçou a limpar banheiros e pisos sujos, mesmo que tal posição não exista. Enquanto recusava dar a eles o benefício salarial que outros receberam por trabalhar mais de 10 anos. Na verdade, ele propositadamente pagava menos a eles. A alta administração sabia disso. O sindicato também sabia. Eles não fizeram nada. Mesmo agora, depois de ele ter sido transferido para fora da nossa loja, ainda empregado pelo metrô, e termos recebido substitutos, o ambiente de trabalho é miserável. Um de nossos gerentes grita e diminui os trabalhadores, levando muitos membros da equipe a terem colapsos mentais e ameaçar sair de empregos que mal conseguem pagar para deixar. Um membro da equipe me disse que esse trabalho os tornou suicidas. A alta administração sabe disso. O sindicato sabe. Eles não fazem nada. Por isso, imploro a vocês que por favor apoiem essa greve. Por favor, apoiem as pessoas que vocês veem trabalhando para essas empresas. É miserável ser mal remunerado para fazer o trabalho de 5 pessoas, muitas vezes sendo o único designado para o seu departamento por horas a fio, pois a empresa quer pagar o mínimo possível pelo trabalho. Além disso, tiram dinheiro dos nossos salários por muito pouco apoio ou orientação, e atualmente nem temos um representante sindical funcional em nossa própria loja. Não há a quem recorrer. É isolante.
E é ainda pior ver os gerentes embolsando milhões enquanto abusam e são cruéis com pessoas que apenas tentam ganhar a vida, recusando-se a pagar-lhes de forma justa pelos preços que cobram. Edit, não esperava que isso repercutisse tanto quanto repercutiu. Acho que não consigo responder a todos os comentários, mas queria agradecer pelo apoio esmagador. Infelizmente, sou apenas um trabalhador, e um trabalhador de meio período. Algumas das sugestões listadas abaixo são coisas que provavelmente tentarei assim que nos permitirem voltar às lojas novamente. Nossos gerentes nos proibiram de ficar perto da loja onde trabalho durante a greve. Não podemos entrar nas instalações. Isso inclui o estacionamento vazio. Mas assim que puder, ligarei para o Ministério do Trabalho sobre alguns dos problemas listados acima. Também tentarei responder as perguntas. Eu sou babaca por não querer ir para a casa da minha namorada? Eu, H18, e minha namorada, M18, vou chamá-la de para ficar mais fácil. Vamos completar 1 ano de namoro e há quase 7 meses que não vou para a casa dela simplesmente porque não gosto de ficar lá. Tenho alguns motivos, como, a mãe dela tira foto da gente dormindo, ninguém bate na porta quando entra no quarto. Numa dessas vezes, a mãe dela já pegou aí pelada e eu colocando as calças porque a gente tinha acabado de, deu para entender. Teve uma vez que eu, aí e minha sogra estávamos indo conhecer a faculdade dela antes de começarem as aulas e eu estava roendo as unhas, porque faço isso desde muito pequeno e acabou virando um hábito. A bruxa, mãe dela, falou para eu parar de futucar nos meus dedos e eu falei que não, porque tinha que tirar a pelinha que estava me incomodando. Ela deu um tapa na minha cara, aí eu fiquei puto, só que não podia fazer nada, porque ela é a mãe da minha namorada. Resumindo, fiquei chateado o resto do dia e no dia seguinte, minha namorada estava chorando porque eu tinha ficado chateado com a mãe dela. Só que nessa situação, a Alecrim Dourado, mãe dela, começou a se vitimizar, porque não podia fazer o que bem entendesse na própria casa. Detalhe, a mãe dela não trabalha desde que aí tem 4 anos. Ela é basicamente uma Karen, não consegue entender que as outras pessoas pensam diferente dela. Quando completei 18 anos, fiz uma tatuagem que queria fazer há muito tempo. Ela quase me proibiu de namorar aí. A casa dela tem mofo em todas as paredes e sempre que eu ficava pelo menos 3 dias lá, começava a ficar com alergia. Além disso, eles têm 3 cachorros, também sou alérgico. Gosto muito dos cachorros dela, mas às vezes só quero ficar deitado vendo filme com ela e tem um rabo fedido balançando no meu nariz. Recentemente, minha faculdade disse que não teria mais aulas no período matutino, que eu estava estudando. O lugar onde eu estudava à noite era muito perigoso, então estou fazendo uns cursos de desenvolvimento para não ficar parado. Não dá para estudar na casa dela, pois não tem nenhum cômodo que fique tranquilo, porque a mãe dela não consegue ver ninguém parado. Basicamente, não quero ir para lá porque minha sogra fez eu odiar aquele lugar. Eu sou babaca por não querer ir para lá? Não quero falar com minha mãe. Bem, minha mãe e eu não temos uma boa relação desde que nasci. Ela me teve muito jovem, aos 16 anos, e eu cresci até os 9 anos com minha avó. Acontece que ela sempre me maltratou e deu prioridade à filha do seu casamento. Dos meus 9 até os 14 anos, ela me espancava por coisas insignificantes. Além disso, ela me proibiu de falar ou ter qualquer tipo de contato com minha avó e tia. Meu padrasto sempre me humilhou, e eles brigavam comigo por coisas absurdas, como abrir a geladeira ou os armários da cozinha, ou até mesmo por comer um pão a mais. Minha irmã sempre foi a favorita, enquanto eu era excluída da família. Isso me fez desenvolver bulimia e depressão. Aos 11 anos, tentei me matar pela primeira vez, o que levou o conselho tutelar a me obrigar a fazer tratamento. Minha mãe só me levou porque estava sendo forçada. Aos 14 anos, fui morar com minha avó e, embora os espancamentos tenham parado por um tempo, depois eles voltaram. A última vez que apanhei foi no ano passado, quando saí de casa por não aguentar mais e por não ter nenhum apoio. Minha avó ficou brava comigo por eu ter chamado a polícia e disse que todos iam saber das coisas agora. Já se passaram 7 meses sem contato com minha mãe, e isso me fez sentir melhor. No entanto, algumas semanas antes do meu aniversário, minha mãe me enviou uma mensagem pedindo perdão e tentando se redimir por tudo. Eu não sei se quero aceitar e nem ter contato. Minha irmã disse que estou sendo rude e que deveria dar uma chance.
O que vocês acham? Minha namorada corre perigo. Eu, homem de 20 anos, namoro uma bela mulher que trabalha bastante em seu salão de beleza dentro de sua própria casa. Ela mora em um bairro consideravelmente perigoso, mas nunca havia ocorrido nada. Porém, certo dia, a vizinha do lado pôs um som bem alto e alguém não gostou, chamando a polícia. A mulher acusou minha namorada e desde esse dia vem fazendo intrigas desnecessárias, sempre a acusando de tudo. Minha namorada mora com 2 irmãos dela em uma casa que foi um favor do pai, e sendo a mais velha, é a responsável. Assim, seu pai é quem escuta as reclamações da vizinha, a todo momento, não importa o dia ou o horário, sempre dizendo que ela não é santa e que quando seu pai a visita em casa, ela finge ser outra pessoa. Certa vez, ela fez uma reclamação novamente, alegando que ouviu pelas paredes que minha namorada estava falando mal dela, mas era impossível, pois minha namorada havia ido viajar com o pai. Eu e minha namorada é um doce de pessoa, sempre ajudando todos a todo momento e sendo muito humilde. Ela tem alguns problemas com ansiedade e depressão, por isso ela fica muito triste e acaba chorando com a situação. Eu sofro junto, pois não posso fazer nada, não posso, pois ela não quer que eu me envolva. Não sei o que fazer. Eu sou babaca por me negar a cuidar dos meus sobrinhos? Oi gente, me chamo Bia, tenho 4 irmãos mais velhos, mas só tenho contato com 2 deles. O mais velho vamos chamar de Yuri e o do meio vamos chamá-lo de Pedro. Porém, hoje vou falar sobre Pedro. Pedro tem 27 anos e tem 4 filhos. O mais velho deles, a quem vou chamar de Lucas, tem 9 anos. O segundo, João, tem 7 anos. O terceiro, Miguel, tem 3 anos e o caçula de 2 anos, a quem vou chamá-lo de Daniel. Pedro e eu temos uma diferença de 6 anos de idade. Devo ressaltar que ele está em seu segundo casamento. O mais velho dele, Lucas, mora com nossos pais e Pedro nunca o amou. Essa é a verdade. Lucas e João são filhos do primeiro casamento. Meus sobrinhos são ótimas crianças, mas somente quando estão separados. Quando estão juntos, são birrentos e desobedientes. Recentemente fiquei noiva e moro de aluguel. Meu pai me deu um terreno para construir, e é isso que eu e meu noivo estamos fazendo. Sou estudante de medicina, e ele é dono de uma pequena empresa. Vamos lá, ele está casado com minha cunhada atual há 5 anos e tem Miguel e Daniel, de 3 e 2 anos. Não vou dizer que Miguel é um amor, porque na realidade ele não é. Raramente ele é carinhoso, está sempre gritando, berrando e se negando a fazer qualquer coisa que os pais lhe pedem. Em uma das vezes em que me pediram para ficar lá com eles, Miguel se negou a pegar o copo do chão e jogou o celular dele em minha cara. Eu sempre tentei ter paciência com ele e nunca lhe bater, mesmo tendo autorização de meu irmão. Afinal, ele ainda é pequeno. Então, eu o coloquei de castigo. Essa foi sinceramente a última vez em que eu quis cuidar deles. Porém, diferente de Miguel, Daniel é um amor. Ele está ficando birrento e mal educado, mas nem de longe ele faz essas coisas. Minha cunhada não faz nada. Quando eu disse o que havia acontecido, ela somente disse não faça isso, Miguel, e agiu como se não fosse algo grave. Eu não me meto na criação de meus sobrinhos, mas não acho certo não mostrar o correto aos filhos. Meu irmão e minha cunhada trabalham à noite. Ela, a quem vou chamá-la aqui de Ana, tem uma folga na semana, enquanto meu irmão trabalha um dia sim, um dia não. Eu entendo que o trabalho deles é cansativo. E sim, uma vez ou outra eu poderia cuidar de meus sobrinhos, somente pela parte da tarde. Já que trabalho pela manhã e faço faculdade à noite, esses dias eu estava trabalhando de manhã e à tarde e precisei fazer uma viagem de última hora. Minhas aulas retornam na próxima segunda, então pude ir tranquila. Na noite da viagem, a irmã da minha cunhada foi quem estava cuidando dos meus sobrinhos e disse que eu deveria levar um deles, pois meu irmão quem mandou, dizendo que minha mãe havia pedido. Estranhei, pois havia acabado de sair da casa de minha mãe, e ela não havia me avisado nada. Mandei mensagem para meu irmão e voltei até a casa de meus pais. Quando cheguei, minha mãe estava mal, com dor de cabeça e pressão alta. Logo após ela se recuperar, fui para o aeroporto acompanhada de meu noivo. Embarquei e, quando cheguei no hotel onde iria ficar, chegou mensagem do meu irmão. Ele disse: quando peço para você ficar, você sempre enrola para me responder ou nem responde na hora que te mando mensagem. Então, pedi para a mãe ficar com João, mas ela nem fez questão de ficar com ele. Nunca posso contar com vocês. Depois que me pedem favores e eu me nego, vocês acham ruim. Fiquei extremamente irritada, pois o mesmo nem sequer quis saber o que aconteceu. Mandei mensagem dizendo: oi, eu trabalho e faço faculdade. Tive 2 semanas de férias e estou viajando a trabalho.
E sobre a mãe, ela passou mal ontem. Ela já tem seus 50 anos e não deveria bater cabeça com crianças. Ela já cuida de Lucas, e nem sequer um obrigada recebe de você. Ele nem sequer respondeu. Eu sei que ele está bravo comigo, mas eu sempre cuidei de meus sobrinhos desde quando Miguel nasceu. Quando eles queriam encher a cara, eu passava a madrugada com Miguel. Meu irmão, mesmo em seus dias de folga, quer que alguém fique com seus filhos para que ele possa ficar tranquilo. Ele sempre fez isso desde quando João nasceu. Quando Miguel e Daniel nasceram, eu era babá deles. Muitas das vezes eu não conseguia ir para a faculdade, porque meu irmão nunca chegava no horário marcado. Na época, ele trabalhava durante o dia, e minha cunhada saía às 16 horas para trabalhar e voltava somente às 2 horas da madrugada. Então, ele saía do trabalho às 18 horas e não era longe da casa dele. Eram 20 minutos a pé e 5 minutos de moto. Porém, ele sempre chegava depois das 19 horas e tinha dias que ele aparecia só quando minha cunhada estava prestes a chegar do trabalho, pois o mesmo estava sempre com os amigos bebendo. Ele nunca teve responsabilidade de homem e muito menos de pai. Sempre tenta jogar as responsabilidades dele para cima de alguém. E esses dias, quando eu disse que ele deveria cuidar dos filhos e não jogar as responsabilidades para outra pessoa, me chamou de egoísta e outros nomes que não irei citar. Eu sou realmente babaca por me negar a cuidar dos meus sobrinhos para ele aprender a ser pai? Eu deveria odiar minha namorada. Minha namorada e eu estávamos juntos por quase 9 meses. Do nada, ela me disse que achava que precisávamos de um intervalo de 4 semanas, poucos dias antes do nosso aniversário de 9 meses. Discutimos isso por quase 1 hora, enquanto eu tentava dizer a ela que não precisávamos disso. Ela disse que tínhamos questões para resolver, o que é verdade, mas eu disse que poderíamos nos dar espaço sem nos separarmos. Eventualmente, eu disse que se tirássemos um tempo, precisaríamos continuar exclusivos, e ela lutou contra isso. Ela me disse que perdeu os sentimentos cerca de 1 mês atrás. Ela também me contou que estava desenvolvendo sentimentos por um colega de trabalho. Em um emprego que ela começou 1 semana e meia antes. Pelos 2 dias seguintes, foram momentos bons e ruins. Tive muitas realizações, como o fato de que ela nunca me mostrou nem mesmo o menor sinal de afeto. Bloqueamos um ao outro em tudo, mas eu não pude deixar de olhar algumas de suas postagens. Ela tuitou que estava pronta para se divertir com outras pessoas, mas também que sentia saudades de mim. Mais tarde, descobri que ela estava bêbada quando fez esses posts, mas ainda doeu. Nós nos comunicamos indiretamente por meio de contas alternativas, e eventualmente ela me mandou uma mensagem. Ela me pediu desculpas, disse que cometeu um erro e implorou para eu ir até lá. Eu fui, e conversamos sobre as coisas. Eu contei a ela todos os meus problemas, não apenas com essa situação, mas com o nosso relacionamento como um todo. Nós choramos, nos abraçamos, dormimos juntos e depois fui trabalhar de manhã. Quase não nos falamos no dia seguinte, mas em certo momento, ela me bloqueou. Ela me mandou mensagem. Ela me disse coisas horríveis. Desde então, eu chorei. Muito. Eu estava gritando. Cheguei ao ponto de vomitar. Meu corpo inteiro doía. Hoje, tenho me sentido melhor, sinto que não há mais nada a fazer além de seguir em frente porque sei que ela me odeia. Então comecei a me sentir menos mal. Mas agora ouvi coisas de meus amigos que me fazem pensar que ela realmente se arrepende de tudo. E agora uma pequena parte de mim quer falar com ela novamente. Eu não deveria. Eu deveria odiá-la. Mas eu a amava muito. Para deixar claro, ela não foi realmente malvada comigo, por assim dizer. Ela simplesmente não sabia como mostrar afeto e isso realmente machucou. Nunca brigamos ou discutimos. Parecia que ela era uma pessoa diferente quando terminou tudo. Eu não sei mais o que fazer, por favor me ajude. Obrigado por assistir. Até a próxima!